Aqui uma análise feita em cima dos últimos campeões, as últimas edições do Arnold Ohio, hoje o segundo maior campeonato, porque eu vou ter a oportunidade de confrontar com o top 7 do Olímpia, top 2 do Olímpia, que vai estar presente nesse evento. Em 2018, Brion foi campeão do Arnold Classic, e o físico, você vê uma carência em quadríceps, uma carência em dorsal, que não traz um X muito evidente para o físico do Huff em 2021 e 22, e vê agora, você vê que a evolução do campeão acompanha. Fala galera do canal da Max, bora conversar um pouco hoje aqui sobre Arnold Classic Ohio. Hoje, gente, um vídeo um pouco diferente, tem uma análise feita em cima dos últimos campeões, as últimas edições do Arnold Ohio. Então vamos ver a evolução da categoria e a evolução dos ditos campeões, né, da Classic Physique, desse grande campeonato que é o Arnold Classic Ohio. Hoje o segundo maior campeonato da atualidade, primeiro Mr. Olympia, mas o Arnold Classic ele tem um glamour a mais por ser um campeonato mais selecionado, mais exclusivo, né? O menor número de atletas, apenas atletas convidados, atletas que se destacaram no ano anterior, e realmente para fazer um grande show para o público. E para os atletas isso é muito bom, porque nem sempre é escolhido os atletas, né, que estão no topo do Olímpia. Lógico, esses atletas têm uma preferência, né, para conseguir essa vaga para o Arnold Ohio. Mas também tem atletas assim como eu, que estou voltando, né, estou no meu retorno aos palcos, onde eu já tinha sido convidado para o Arnold Classic, mas não pude ir por conta da minha lesão. Estou recebendo novamente essa chance, e eu digo chance porque eu vou ter a oportunidade de confrontar com o top 7 do Olímpia, top 2 do Olímpia, que vai estar presente nesse evento. Hoje, vamos dar uma olhada aqui, compartilhar com vocês, vou dar a minha opinião, quero ver se vocês concordam comigo ou não também, sobre a evolução da categoria e os campeões de cada ano. Então vamos começar aqui por um dos caras que eu sou fã até hoje, né? Mas foi uma das grandes inspirações para mim na categoria, porque quando eu comecei a visualizar a categoria como minha categoria, que eu iria competir, que eu iria sempre me apresentar, esse cara já estava sendo campeão do Arnold Classic. Em 2018, Brion foi campeão do Arnold Classic, e eu nem profissional era. Em 2018 eu estava competindo no Arnold da IFBB. Então, cara, o que a gente via no Olímpia ali era Brion, Sebum confrontando, Huffing. Então, o Brion foi o campeão de 2018, e colocar na tela aí, André, a imagem do Brion. E, gente, vamos do primeiro ano. Em 2018, olha esse físico do Brion. Vamos ser sinceros, como que a categoria evoluiu, gente? Porque um físico, lógico, é um físico fantástico. Sempre apresentou muita densidade muscular, muita separação, sempre foi um físico agressivo, se apresenta muito bem, postura de palco, né? Tem umas características como aquele bíceps bem bicudo, bem empedrado, um abdômen muito certinho, hipertrofiado, as costas também bem encaroçadas. Mas se você vê o físico, você vê uma carência em quadríceps, uma carência em dorsal, que não traz um X muito evidente para o físico, que hoje isso é primordial na categoria. Então, colocando esse físico do Brion aqui em um grande campeonato hoje, seria difícil ele disputar no top 3. Sinceramente, eu tenho essa visão, quero ver se você concorda comigo. Mas esse físico aqui, hoje, num Tampa, num Texas, Pittsburgh, campeonatos grandes assim, ele teria trabalho. Tá. No ano seguinte, o falecido George Peterson, que shape, era um cara que veio da 212, então ele caiu de categoria, tinha dificuldade para colocar o volume, o preenchimento que a 212 pede. Resolveu abaixar, trazer mais condicionamento, se apresentava muito bem, não tinha a melhor linha, né? Por ele ser um bodybuilder, então a cintura era considerada um pouco quadrada, né? Não tinha aquele físico bem cinturado, aquele X muito evidente, mas era um cara que impressionava muito em condicionamento e densidade, muita separação. Então era um físico que não tinha como você não olhar para ele no palco, tá? Mas nessa época, ele competia no Olímpia e ele ficava top 3, ele ficava dentro do top 5, sabe? Então eram pouquíssimos caras que poderiam ganhar dele. Ali o que eu poderia ganhar dele seria Huff, Sebum e Brion. Ninguém mais ganhava desse cara na época, entendeu? Ele, acho que foi um problema cardíaco, né, que logo depois ele faleceu, mas que teve bons títulos na Classic Physique, que foi a categoria onde ele que brilhou mais. E esse ano foi 2019, André, que ele ganhou a categoria, tinha uma pose bem famosa que ele se apresentava, né, com a mão na cintura, assim, um semi-relaxado, e foi um grande atleta, um
grande símbolo da Classic Physique, grande atleta mesmo, imagem ótima. Então é um cara que deixou saudade nos palcos aí. O terceiro, um cara que eu já competi junto, pô, esse cara, subir com ele no Olímpia, é um cara extremamente gente boa. Aí ele fala espanhol, então, que é o Alex Cambronero. Eu acho que ele já está com mais de 40 anos agora, então o físico começa a regredir, tanto que ele não teve boas colocações nos últimos 2 anos, acredito eu. Eu competi com ele em Temple, Texas, eu fiquei na frente dele, mas é um físico que sempre impressionou por uma cintura muito amarrada, braços grandes, condicionamento muito bom, físico muito equilibrado. Sabe aquele cara equilibrado? Que você vai, mano, o cara tá padrão, é isso. Então, assim, também era o cara que, se tivesse no palco com ele, Huff, Ramon, Mike, Brion, tudo, eu também acho que ele não ganharia esse Arnold. Mas, em primeiro lugar, no ano de 2020, Alex Cambronero foi campeão do Arnold Classic, um físico muito bom. As costas é o ponto forte dele, gente. As costas, tanto de frente, a expansão de dorsal que ele tinha, trazendo esse X pro físico, e de costas, a grossura, a densidade, era incrível. Não sei se ele está nativo ainda, faz tempo que eu não vejo nada do Cambronero, não sei se ele vai competir esse ano. Está um pouco sumido, mas foi um grande nome na categoria. Agora, um campeão que foi campeão em 2021 e 2022, nosso querido, é o único a ganhar 2 vezes? O único que ganhou, o único bicampeão do Arnold Classic Ohio, Terence Huffman. Esse aí a gente conhece, né? O brasileiro já está familiarizado, já veio aqui, treino, já apanhou um pouco no treino aqui para nós. Cara, gosto muito dele, sempre gostei. É um cara que eu troco uma ideia em rede social, já convidei para ele vir aqui. Ele estava até, não sei se ele parou, né? Mas fazendo aulas de português, porque ele visualiza o Brasil como uma grande potência no esporte. É um cara muito respeitoso, muito gente boa, não quer problema com ninguém, sempre na dele. E esse aqui também, no físico de 2021, se você olha hoje, é um incrível físico, mas também iria brigar com os físicos de hoje. Para vocês terem uma ideia como que a categoria evolui ano após ano. E esses caras também não estão parados. Então você vê uma foto do Huff em 2021 e 22 e vê agora, você vê que a evolução do campeão acompanha essa trajetória dele, por isso que ele continua no topo. Então, Huff foi campeão em 21 e 22, sempre apresentando poses, né, o melhor posador da categoria, eu acho. A apresentação dele do Arnold é uma apresentação que eu vejo até hoje, e se fosse para colocar assim, a melhor apresentação que você já viu é a apresentação do Huff Diesel no Arnold Ohio, tá? Cara, é movimento de mão, até os dedos acompanham o ritmo da música. Cara, esse cara é um artista. Foi quando ele estourou, não foi? Não, o que ele faz no palco, ele flutua. Então hoje é um dos caras que eu sou mais fã, que eu mais acompanho e admiro como atleta, como pessoa. Não é à toa o resultado que ele tem nos shows, a competência que ele tem de realmente ser um grande atleta. E aí, né, cara, em 2023, deixamos o negócio verde e amarelo, né? O Ramondino, né? Cara, que pose boa que eu tô aqui na foto vendo. 2023, as qualidades do Ramon, é difícil falar o que não tem de qualidade ali, né, cara? Mas condição, separação muscular, volume, né? Ele impressiona muito com o arredondamento muscular que ele tem. Cara, o que eu já falei do Ramon, e falo novamente, vai completar 13 anos agora que eu tô no esporte, eu nunca vi nada igual, cara. Já estive no meio dos Opens, né, lá no Olímpia, já vi cada um de perto, já entendi rotina, dieta. O que é o Ramon não tem igual, cara. Relacionado à genética, não tem igual. E o Ramon apresenta esse físico muito empedrado, muito denso, que impressiona aonde ele estiver parado ou na pose. Foi o campeão de 2023 e eu também acho que ele deveria ter sido campeão de 2024, mas não aconteceu. Ou 22, 23, que foi do Wesley, 24 Então, para mim, ele também deveria ter sido campeão de 24, mas os árbitros não entenderam assim e Ramon ficou com o primeiro lugar de 2023. No ano de 2024, Wesley Visser trouxe a melhor versão dele, isso aí não tem o que falar. Realmente, eu nunca vi ele acertando como ele acertou esse dia. Cara, pode falar que ganhou do Ramon, né, mano? Pode falar, acertou esse. Não sei se ele vai ter outra chance dessa, acho difícil agora, mas ele tem isso no currículo. Wesley, características. O cara é grande, o cara é alto, né? Então, é difícil posar do lado de cara alto, porque ele impressiona na estrutura, né, cara? A estrutura óssea muito favorável, ombros muito largos. O superior dele é muito forte, né? Braços bem separados, costas densas. A linha, né? O desenho muscular não me agrada, mas eu não tenho que gostar de porra nenhuma. Quem tem que gostar são os árbitros.
e os árbitros acharam ele melhor em 2024, mesmo do lado de um cara que é exemplo, né, que é o Ramon de linha, de silhueta, de classic physique. Então, as pernas sempre foi o ponto fraco do Wesley, mas nesse Arnold ele conseguiu compensar o volume das pernas com cortes bem profundos. Posterior e glúteo é a deficiência dele, mas por ele estar muito bem condicionado nesse show, ele conseguiu essa vantagem em cima do Dino, tá? Então ele foi o campeão de 2024, mas nesse mesmo ano de 2024 ele foi lá e tomou um pau. Agora, em 2025, já mudamos totalmente o padrão, que vem Mike Summerfield, um cara muito, valeu paizão, um cara muito favorecido pela sua estrutura mesmo, é um cara muito largo, cara, parece um frigobar, sabe? Ele é baixinho, mas, porra, muito largo. Você vê a caixa torácica dele, bem aberta, peito grande, só que é um cara que não tem como qualidade, profundidade de separação. Então se você vê, por exemplo, um peitoral melhorado dele, você não vê como o Ramon, aquele bíceps separado, braquial, tríceps, aquele corte no ombro que parece tomar uma machadada, sabe, fibras, não é. Mas é um cara que tem uma silhueta, um conjunto equilibrado que encaixa e realmente fica muito preenchido, entendeu? Parece um bloco de músculo. Então tem desenhos musculares, principalmente nas pernas, bem bonitos, né? A perna bem arredondada. Então traz um X que hoje, para mim, é o que é mais pedido na categoria, muito evidente. Então Mike Summerfield foi o último campeão do Arnold Ohio. Mas aí você fala, mas o Mike não chegou tão condicionado. Gente, eu acho que ele está sim condicionado como os outros, mas essa característica dele, dessa separação muscular, esses ventres musculares não serem tão agressivos, traz essa impressão de faltar condicionamento. Mas você pega pontos do físico dele que parece ser mais condicionado que dos outros. Por exemplo, o glúteo dele fibra demais, quadríceps corte muito fundo, entendeu? Aí você olha para as costas, os ombros ali, você fala assim, porra, não tá tão seco. Mas o cara tá seco sim, faz o trampo. Eu acho que tanto em Ohio quanto no Olímpia que ele brigou com o Sebum, ele não estava realmente no peso que ele tem que bater, que foi corrigido agora nesse Olímpia, porque ele nesse peso acima, que ele, igual ele competiu em Ohio e competiu com o Sebum, cara, é difícil ganhar do cara, realmente é difícil. Ele fica muito volumoso, muito preenchido e toma um grande espaço no palco. Então ele é um cara top 2 do mundo, né, gente? Não tem o que falar. Hoje é o grande favorito, mas a gente espera chegar lá e acabar com um pouco dessa festa aí. E agora ele é o único cara que pode se tornar o segundo bicampeão, né? Exato, é o único que vai estar competindo na edição 26, que já ganhou um Arnold. Então, se ele ganha novamente, ele vai se tornar bicampeão do Arnold, assim como o Huff. E agora eu vou dar a minha opinião em quais dos físicos eu mais gosto e qual seria a ordem aqui pra mim, né? Se tivesse todo mundo competindo, se fosse um Arnold Classic só desses caras aqui, só desses físicos, quem ganharia pra mim? Primeiro lugar, o overall, né? Vamos colocar aqui o overall do Arnold Classic de todos os anos. Em primeiro lugar, Ramon, pra mim, acho que ninguém vai discordar de mim nisso. Em segundo lugar, nesses físicos, eu colocaria o Mike. Mas pensando nos dias de hoje, pra mim o Huff é melhor, tá? Mas comparado no Mike 25 com o Huff de 2021-22, aí não tem. Então eu colocaria Ramon, Mike, Huff. Depois do Huff, colocaria. É que do Brion em 2018, não é o Brion. Brion. Vou colocar o Cambroneiro, cara. Lembrando que é esses físicos aí. Esses físicos. Cambroneiro, Brion, Jorge Peterson e por último Wesley. Fechou? Coloca aí o seu top 7, quanto temos? Top 7 dos campeões, comparando o físico quando cada um foi campeão, tá, gente? Comparar nos dias de hoje. Se fosse comparar nos dias de hoje, vou fazer outro ranking, então. Ramon em primeiro, Huff em segundo, terceiro Mike, quarto Brion, o quinto, pô, não tem como colocar o Jorge nos dias de hoje, né, gente? Então, O shape dele. então seria ele em quinto, Cambroneiro e Wesley. Wesley, liderança. Cara, eu não gosto, mano, eu não gosto. Essa é a minha opinião, tá bom? E agora, dado o veredito aí do que eu acho dos campeões, o que eu vi como evolução da categoria, é tentar apresentar o ponto principal que eu falei ali, que eu estou vendo na categoria de ser pedido, é o físico em X, né, esse físico equilibrado no palco. A condição é indispensável, então quando se fala de Classic Physique tem que chegar no talo mesmo. E espero enquadrar nesses quesitos. E gente, eu fico muito... Queria até falar isso com vocês, ia falar num vídeo separado e tudo, porque muitas das vezes somos criticados pelas pessoas que têm uma visão de sucesso diferente. As pessoas que criticam a gente em rede social,
ou tudo, criticam a gente achando que nosso objetivo, o nosso limiar de sucesso é o que elas impõem para nós. Então, por exemplo, assim, o Zanca só vai ser feliz e ter sucesso se ele ganhar o Arnold Classic. Cara, lógico, seria ótimo, mas sucesso para mim não está apenas no título. O sucesso está em tudo que eu vivo. Cara, eu sou fisiculturista desde os meus 15 anos de idade, entendeu? Quando eu comecei nessa parada, nunca que eu poderia imaginar me tornar um atleta que eu me tornei hoje, ter o reconhecimento que eu tenho hoje, ter a vida que eu tenho hoje. Então isso é sinônimo de sucesso para mim. Então, antes de você falar para um atleta, para que ele está fazendo isso? Melhor aposentar e tudo. Gente, esse é o trabalho dele. Pega e olha para você. Você no seu serviço, você está entre os melhores do mundo? Se você não estiver entre os melhores do mundo, você vai parar de fazer o que é o seu sustento, é o que você sabe fazer, o que é o seu trabalho, a sua responsabilidade? Você vai parar de fazer isso? Então, assim, sucesso, cara, cada um mede o que ele acha que é. Então, o meu sucesso, lógico, vai ser o ápice se eu ser campeão do Arnold Classic. Mas o meu sucesso está em cima muito do que eu vivo hoje. Eu sou patrocinado pela melhor empresa do Brasil, eu tenho o melhor coach, eu tenho o melhor treinador do mundo, eu tenho as melhores pessoas comigo. Então, isso é sucesso. Então, antes de você, às vezes, pensar e julgar um atleta como incapaz pela meta que você coloca para ele, pense como está a vida dele, porque sempre foi o sonho do cara. Então, assim, hoje eu vivo o meu sucesso. Então, sabendo que eu passei em 2025, de todas as dúvidas e incertezas que eu tive na minha cabeça, que as pessoas próximas a mim souberam também, compartilharam essa dor comigo, sabe que eu estou vivendo o meu melhor agora. Então, mesmo que não seja campeão, eu vou estar apresentando o meu melhor. Hoje eu já me olho e já tenho esse sentimento de sucesso por ver o meu físico de antes e comparar com o meu físico de hoje. O meu trabalho foi feito. Então, bora torcer, né? Bora movimentar esse Arnold Classic, vamos fazer um incrível show e eu tenho certeza que todos que estão naquela lista estão se matando pelo primeiro lugar e que vença o melhor. Que Deus abençoe a preparação de todo mundo, que ninguém tenha nenhum obstáculo com saúde no meio do caminho, que todo mundo possa chegar lá bem e apresentar o seu melhor. Que Deus abençoe todos os atletas aí e pessoas que vão estar lá também. Valeu, até o Arnold.